espero que vocês estejam todos bem. Bora lá para mais uma aula de Química. Nossa, hoje nós vamos para a nossa aula de número 50, né? Então a gente tem numerado todas as aulas desde a primeira aula, desde março, né? Nós chegamos à nossa aula de número 50. Bom, a proposta para a nossa aula de número 50 é fazer a correção dos exercícios da aula 49. Os exercícios da aula 49 falaram a respeito de ordem de reação. O que a ordem da reação nos conta? Ela nos conta o quanto um reagente influencia na rapidez ou na velocidade de uma reação química. Aí vocês assistiram o vídeo com a explicação da matéria e eu passei alguns exercícios do livro para vocês fazerem. Hoje a gente vai corrigir esses exercícios. Então pega seu caderninho, pega seu livro lá e acompanhe junto comigo a correção para a gente aprender a fixar esse conteúdo aí, tá certo? Então bora lá. Página 96 do livro de vocês, nós vamos fazer o exercício número 8 e o exercício número 10. Então vamos lá. Pegando o livro aí, vamos fazer a leitura. Exercício número 8. As informações abaixo são referentes a 3 interações químicas hipotéticas diferentes. Na tabela, tem a lei cinética para as interações ou para as reações. Para cada uma delas, temos um gráfico com rapidez da reação referente à mudança de concentração de apenas um dos reagentes, mantendo-se os outros se houver com concentração constante. Letra A. Relacione corretamente as interações químicas 1, 2 e 3 com os gráficos A, B e C e justifique. Bom, então vamos lá junto comigo aqui, ó. Na tabela eu tenho que para a reação de número 1, eu tenho que velocidade é igual a K vezes concentração de A vezes concentração de B. Como aqui o expoente é 1, então ele é de primeira ordem. Lembra que quando a reação é de primeira ordem, se eu dobro a concentração, dobra a velocidade. Ou seja, a rapidez é proporcional à concentração. Na reação de número 2, eu tenho velocidade é igual a K vezes concentração de C elevado a 2 vezes concentração de D. Quando está elevado ao quadrado, quer dizer que é de segunda ordem. O que é isso, segunda ordem? Quando eu aumento a concentração, a rapidez quadruplica. Quando eu dobro a concentração, a rapidez quadruplica. Ou seja, a velocidade ela é maior do que o aumento da concentração. E na terceira reação eu tenho que velocidade é igual a K vezes concentração de E elevado a zero. Quando a ordem é zero, significa que aquele reagente não influencia na rapidez. Eu posso aumentar a concentração, que não vai influenciar na rapidez. Então vamos aqui, ó. Aí eu tenho 3 gráficos aqui, ó. A, B e C. Eu tenho que relacionar os 3 gráficos com as 3 reações aqui. Bom, primeiro vamos por eliminação. Nessa reação 3 aqui, ó. Nessa reação 3, ela é de ordem 0. Se ela é de ordem 0, quer dizer que a concentração não altera. A velocidade não altera. Não altera. Que gráfico que está uma constante aqui? É o gráfico B, ó. Aqui, nesse eixo aqui é a concentração, nesse eixo é a rapidez. Eu posso aumentar a concentração, que a rapidez é a mesma, ó. Então aqui, ó, supondo que a concentração aqui é 10, a rapidez está aqui. Eu aumento a concentração, a rapidez tem o mesmo valor. Então o gráfico B relaciona-se com a reação 3 ali. Certo? Bom, vamos para esse gráfico C aqui, ó. Esse gráfico C, você pode ver que, ó, se eu tenho uma concentração aqui, aí eu tenho uma rapidez aqui, ó, tá? Se eu dobro aqui, o que vai acontecer? Dobrou aqui, ó, tá? Então esse gráfico aqui, ele é proporcional, ele é diretamente proporcional. Tá uma linha retinha aqui na diagonal. Então esse gráfico aqui tá falando que a concentração é proporcional à rapidez. Esse aqui, ó, é constante, ó. Quer dizer que não varia. A rapidez não varia. A rapidez não varia. Essa aqui
é uma reta falando que é proporcional. Quando é que a concentração é proporcional à rapidez? Quando é de primeira ordem. Então, quer dizer que o gráfico C vai relacionar com a reação de número 1. Porque a de número 1, ela é de primeira ordem. E se você observar aqui, se eu aumento um pouquinho a concentração, aqui ó, a velocidade aumentou muito mais. Aqui, ó, olha aqui a quantidade que aumentou da concentração, olha quanto aumentou na velocidade. A velocidade aumentou mais do que a concentração. Então, aqui está relacionado com a reação 2. Então, a resposta da letra A vai ficar assim, ó. Reação 1 é gráfico C, reação 2 é o gráfico A e reação 3 é o gráfico B. Certinho? Bom, na letra B desse mesmo exercício fala o seguinte, tá? Proponha uma explicação para a curva observada no gráfico B, tá? No gráfico B, propõe uma explicação. O que está acontecendo aqui no gráfico B? Bom, o gráfico B, ele é uma constante, ou seja, a concentração está variando e a rapidez não está variando. A concentração está aumentando, mas a rapidez ou a velocidade da reação é constante. Conclui-se que o reagente não influencia na velocidade. Conclui-se que o reagente não influi na velocidade. Não influencia, né? Vou pôr influencia a velocidade. Ok? Então tá. Vamos agora para o exercício de número 10, tá? Nessa mesma página. É muito importante nesse exercício 10 a leitura do texto. Tem algumas informações aí que são importantes. Então vamos acompanhar a leitura do enunciado? O metoxmetano, C2H6O, é um gás nas condições ambientes. A temperaturas de fusão e ebulição desse gás, que é inflamável, são respectivamente menos 140 e menos 25 graus Celsius. Sob condições controladas, ele pode decompor sob aquecimento. Então, esse gás vai se decompor, eu vou anotar aqui, ó. Ele vai se decompor, tá? Por aquecimento. O que significa isso? Significa que ele precisa de calor para a reação acontecer. Se ele precisa de calor, essa reação de decomposição é endotérmica, certo? É endotérmica. Aí deu a reação química aqui. Aí fala assim, quando se dobra a concentração do metoxmetano, a rapidez dessa reação quadruplica. Também é outra informação. Outra informaçãozinha, ó. Quando dobra a concentração, a velocidade quadruplica, tá? Quando dobra a concentração, a velocidade quadruplica, significa o quê? Significa que é de segunda ordem. Decompor por aquecimento, quer dizer que ela é endotérmica. Ela precisa absorver calor, certo? Então vamos lá, analisando agora as alternativas. Letra A, analisando as alternativas. A equação da rapidez da reação é rapidez ou velocidade, que é a mesma coisa, tá? Eu posso pôr um V aqui. Rapidez é igual a K vezes concentração de C2H6O elevado a 2. A alternativa A está verdadeira, tá? Verdadeira. Alternativa B, vamos analisar todas as afirmativas. B,
o aumento de temperatura provoca a diminuição da rapidez da reação. Falso. Quando você aumenta a temperatura, aumenta a velocidade. Lembra que a gente estudou, né? Porque aumenta a energia cinética, tá? Letra C. A reação é exotérmica. Falso. A gente viu pelas informações do texto que ela é endotérmica. Ela é endotérmica porque ela precisa de calor para sofrer decomposição. Ela absorve o calor para se decompor. Letra D de dado. Os dados fornecidos não permitem determinar a equação da rapidez da reação. Falso. Esse dado aqui, ó, esse dado me possibilitou montar essa equação. Então, a alternativa está falsa. Os dados dá sim para a gente montar a equação da velocidade, certo? Bora lá para o próximo exercício, então. Bom, meninos, continuando a correção, vamos agora para a página 101, o exercício de número 18. É um exercício que caiu no vestibular da UEG. Bora lá comigo? Considere a fase gasosa da reação entre o óxido nítrico e a molécula de bromo a 273 graus Celsius. A velocidade inicial de formação do NOBr foi determinada experimentalmente para várias concentrações de NO e BR2. Os resultados podem ser vistos na tabela a seguir. Letra A. Determine a ordem da reação em relação ao NO e em relação ao BR2. E letra B, determine a constante da velocidade, determine o valor de K. Então vamos lá. Nós vamos ter que analisar essa tabela aqui, ó, para a gente descobrir a ordem da reação em relação a NO e em relação a BR2. Para a gente resolver isso aqui, nós vamos pegar dois experimentos onde o BR2 é constante e o NO varia. Então, se você olhar o experimento 1 com o experimento 2, ó, analisar o 1 com o 2, o BR2 aqui é constante, ó, 0,20, 0,20. E o NO, o que aconteceu? Aumentou de 0,10 para 0,25. Ele aumentou 2,5 vezes, tá? Então, aqui, ó, olhando o 1 com o 2, o BR2 é constante, eu pus aqui CTE, quer dizer constante, e o NO aumentou 2,5 vezes. 2,5 vezes. Vamos ver quantas vezes a velocidade aumentou. Aumentou de 24 para 150. Como é que eu vou fazer isso? 150 dividido por 24. 150 por 24, isso aqui vai caber o quê? 6, né? Ó, 6 vezes 4, 24. Para 30, 6. Vão 3. 6 vezes 2, 12. Com 3, 15. Para 15, nada. Coloco uma vírgula, acrescento um zero. Vai caber 2. 2 vezes 4, 8. Para 10, 2. Vai 1. 2 vezes 4. 2 vezes 2, 4. E 1, 5. 12. Coloco um zero, vai caber 5. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. Vão 2. 5 vezes 2, 10. E 2, 12. Para 12, nada. Deu exato. 6,25. Então, ó, quando eu aumentei o NO 2,5 vezes, a velocidade aumentou 6,25 vezes. Ou seja, ela aumentou praticamente mais que o dobro um pouquinho. Não aumentou o triplo, porque o triplo era 7,5 e foi 6,25. Agora eu quero dizer uma coisa aqui para vocês. Nem sempre esses dados experimentais vão dar exatos, tá? Então, o dobro de 2,5 vai dar, se eu pegar 2,5 elevado ao quadrado, tá? Vai chegar próximo a esse número, mas não é igual, tá? Então, é elevado à segunda ordem. Então, aqui, ó, aqui aumentou 2,5, aqui aumentou 6,25, mais que o dobro. Então, esse aqui é de segunda ordem, tá? Para ser de terceira, tinha que ser triplicado, e não triplicou. Bom, agora vamos pegar 2, aonde o NO é constante, ó. Se eu pegar esse com esse aqui, ó, aqui é 0,10 e aqui é 0,10. Aí eu vou pegar esse com esse aqui, ó, de 0,20 passou para 0,50. Quantas vezes que aumentou?
de 0,50 passou para 0,20. Vamos ver quantas vezes aumentou? Corta aqui, 50 por 20 vai caber 2. 2 vezes 0, 0 para 0 nada, 2, 2, 4, tá? Acrescenta um 0, vai caber 5, 2,5. Então, de 0,20 para 0,50 aumentou 2,5. Ó, de 0,20 para 0,50 aumentou 2,5. Então, eu mantive o NO constante, agora eu estou analisando 1 com 3, ó. Analisando o experimento 1 com o experimento 3, eu mantive a concentração de NO constante, 0,10, 0,10, e aumentei a concentração de BR2 2,5 vezes. Vamos ver o que aconteceu com a velocidade, ó, daqui para cá? Então, eu vou ter 60 dividido por 24. Era 24, foi para 60. Quantas vezes 60 é maior que 24? Então, aqui vai caber 2. 2 vezes 4, 8. Para 10, 2. Vai 1. 2 vezes 2, 4. E 1, 5. Sobrou 1, 12. Coloca uma vírgula, acrescenta um 0, né? Então, deu exato, 2,5. Então, o que aconteceu? Quando eu aumentei 2,5 vezes o BR2, a velocidade aumentou 2,5 vezes. Então, ele é de primeira ordem em relação a BR2. Então, como que seria a resposta da letra A? Tá? A ordem em relação a NO é de segunda ordem. E em relação ao BR2, primeira ordem. Depois, a letra B. Calcule a constante. Eu quero calcular o valor de K. Aqui eu tenho 4 experimentos. Eu posso escolher qualquer um. Eu vou escolher o primeiro. Os números são menores, tá? Mas você pode pegar qualquer um. Então, aqui, ó. Do primeiro experimento. Tá? Então, eu vou ter que velocidade é igual a K vezes concentração de NO elevado a 2 vezes concentração de BR2 elevado a 1. A velocidade, substituindo, quanto que é a velocidade? 24. É igual a K vezes concentração de NO, que é 0,10 elevado ao quadrado, vezes a concentração de BR2, que é 0,20, tá? Elevado a 1. Então, eu vou ter que 24 é igual a K vezes 0,10 elevado ao quadrado, é 0,010, tá? Vezes 0,20. Eu vou ter que 24 é igual a K vezes 0,002, que é a mesma coisa de 2 vezes 10 a menos 3, certo? Ó, 1, 2, 3, tá? Então, eu vou ter que, passando para o lado de cá aqui agora, ó, resolvendo o lado de cá, 24 dividido por 2 vezes 10 a menos 3, que 002, ó, 002 é a mesma coisa de 2 vezes 10 a menos 3, tá? Isso é igual a K. K vai ser igual, 24 dividido por 2 é igual a 12. 10 a menos 3 está dividindo, passa para cima positivo. Então, 10 a terceira. Ou seja, K é igual a 12.000. O K, ele não tem unidade, tá? Então, K, constante K, vale 12.000. Beleza? Você poderia pegar qualquer um desses experimentos, 1 ou 2 ou 3, para resolver, tá? O interessante que eu passei esse exercício para a gente resolver é para vocês perceberem que às vezes pode acontecer dos dados experimentais não darem bem exatos, tipo assim, exatamente o dobro. Ou vai dar mais um pouquinho, ou vai dar menos um pouquinho, tá? Não vai dar exatamente o dobro, ok? Bora lá agora o exercício da página 102, o exercício 25. O exercício 25 fala assim, ó. De modo geral, a ordem de uma reação é importante para prever a dependência de sua velocidade em relação aos seus reagentes. O que pode influenciar ou até mesmo
inviabilizar a obtenção de um determinado composto. Sendo assim, os dados da tabela abaixo mostram uma situação hipotética da obtenção do composto C a partir dos reagentes A e B. A partir dos dados da tabela acima, é correto afirmar. Então, vamos lá. Então, analisar esses dados, se o reagente influencia na rapidez, se essa reação é rápida ou não, é importante na indústria para eu saber se compensa eu produzir aquele produto ou não. Se a reação for muito lenta, às vezes não compensa produzir aquele produto. Por isso que é importante estudar a influência da concentração na velocidade, tá? Então vamos lá. Então eu tenho aqui, ó, 3 experimentos, 1, 2 e 3. A concentração de A nos 3 experimentos, a concentração de B nos 3 experimentos e a velocidade. Aqui eu não coloquei as unidades, tá? Para economizar espaço. Então vamos lá. Eu vou pegar 2 experimentos onde a concentração de A é constante e de B varia. Então, analisando o experimento 1 com o experimento 2, o A é constante, ó, 0,1, 0,1. E o B dobrou. E o B dobrou aqui, ó, vezes 2. Era 0,1, passou para 0,2. E o que aconteceu com a velocidade? A velocidade permaneceu o quê? Constante. A que conclusão que a gente chega? Que mantendo a concentração de A, dobrando a concentração de B, a velocidade continua a mesma. Ou seja, B é um reagente que não influencia na velocidade. Então, quer dizer que a ordem de B, que é o quê? 0. Quer dizer que eu dobrando o B, a concentração continua a mesma. Bom, agora vamos analisar o experimento 1 com o experimento 3. Ó. O 1 com o 3. Analisando o experimento 1 com o 3, a concentração de A aconteceu o que com ela? Era 0,1, passou para 0,2. A concentração de A dobrou. O que aconteceu com a concentração de B? Manteve constante aqui, ó, 0,1, 0,1, constante. Tá? Então, dobrando A, mantendo B com o mesmo valor, o que aconteceu com a velocidade? Era 0,4, agora é quanto? 0,16, né? Certo? Ou seja, quadruplicou a velocidade. Era 4, foi para 16. Quadruplicou, aumentou 4 vezes. Então, quer dizer que ela é de segunda ordem em relação a A, certo? Tá? Ela é de segunda ordem em relação a A e ordem 0 em relação a B. Vamos ler as afirmações aqui para a gente encontrar a resposta. Fala assim, ó. A partir dos dados da tabela acima, é correto afirmar que a reação A mais B formando C é de segunda ordem em relação a A e de ordem 0 em relação a B. Correto. Então, a resposta correta do exercício número 25 é letra A. Segunda ordem em relação a A e ordem 0 em relação a B. Bora lá para mais um exercício? Finalizando agora? Continuando, então, na página, finalzinho da página 102 lá, tá? Tem o exercício de número 26. Exercício número 26. Fala assim, ó. Uma das formas para se obter um monóxido de nitrogênio é reagindo o óxido de nitrogênio 2 com gás hidrogênio de acordo com a seguinte reação. De acordo com os dados anteriores, é correto afirmar que a ordem global dessa reação é... Bom, eu falei para vocês que quando o exercício não fornecer a tabela com os dados experimentais, o próprio coeficiente da equação vai ser a ordem da reação. Então, o coeficiente do NO aqui, ó, é 2. Então, quer dizer aqui, ó, que a ordem vai ser 2. Então, quer dizer que ela é de segunda ordem em relação ao NO. O coeficiente do H aqui é 1, certo? Do H2 é 1. Então, isso significa que é de primeira ordem em relação ao H2. A ordem global é a soma das ordens. Então, a ordem global vai ser segunda mais primeira, ou seja, vai ser terceira ordem. Ordem global vai ser terceira ordem. Vocês vão marcar aí a alternativa que está número 3, que é a letra B de bola, tá? Letra B de bola. Finalizando, então,
Vamos lá para o exercício de número 28. A reação química entre os dois reagentes ocorre de tal forma que, ao triplicar a concentração do reagente, mantendo-se fixa a concentração do reagente B, observa-se o aumento de 9 vezes a velocidade inicial da reação. Por outro lado, a variação da concentração do B não acarreta mudança na velocidade inicial da reação. Assim, é correto afirmar que a equação geral da lei da velocidade da reação, onde V é a velocidade inicial e K é a constante, é igual a... Então, o que falou no exercício? Que quando você mantém o B constante e você triplica a concentração de A, tá? A velocidade aumenta 9 vezes. Aumenta 9 vezes. É isso que está escrito aí no texto. Quando você triplica a concentração de A, a velocidade aumenta 9 vezes. 3 elevado ao quadrado é 9. Então, significa que a ordem da reação em relação a A é segunda ordem. Triplica, aumenta 9 vezes. 3 elevado ao quadrado é 9. Tá? Então, é segunda ordem. E o texto fala que quando você mantém constante a concentração de A e aumenta B, fala assim, ó, por outro lado, a variação da concentração do reagente B não acarreta mudança na velocidade, tá? Então, quando você aumenta a concentração de B, não muda a velocidade. Não muda a velocidade. Então, qual que é a ordem em relação a B? A ordem em relação a B vai ser o quê? 0. A ordem em relação a A vai ser o quê? Segunda ordem. Quando é 0, não precisa colocar. Então, eu tenho que velocidade é igual a K vezes concentração de A elevado a 2, vezes concentração de B elevado a 0, que não precisa aparecer. Esse aqui não precisa. Então, a resposta correta vai ser essa daqui, tá? Que está na letra C de casa, ok? Então tá, finalizamos a correção dos exercícios, tá? Fique com Deus. Qualquer dúvida, estou aqui à disposição de vocês.